Olá, boa noite. Estamos mais uma vez com a nossa conversa diária, Fé e Cidadania. A ideia é conversar sobre o que significa viver a cidadania a partir da nossa fé. Já trabalhamos alguns temas interessantes, imagino, na minha perspectiva, é óbvio. E hoje eu quero conversar, com você, sobre o tema de uma cidadania voltada para uma outra ética do trabalho. Há alguns textos bastante interessantes que eu acho que vale a pena a gente parar para refletir sobre eles, para descobrir a nossa vocação cidadã a partir da nossa fé. O primeiro texto que eu quero citar para você é um texto que, inclusive, muda a perspectiva da função do trabalho. É o texto que está em Efésios, capítulo 4, 28, que diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. Essa é uma mudança drástica na concepção da finalidade do trabalho, ou seja, a finalidade do trabalho é produzir condições para ajudar o próximo. O próximo é aquele que eu vejo que precisa de mim. Foi como Jesus ensinou para o mestre da lei. O mestre da lei perguntou: quem é o meu próximo? Jesus contou a parábola do samaritano, muito conhecida, e fez a seguinte pergunta ao mestre da lei: quem foi o próximo daquele que estava entre a vida e a morte? E aí o homem disse: aquele que o tratou com misericórdia. Exato. Então, Jesus estava dizendo ao mestre da lei o seguinte: você fez a pergunta errada. Você não deveria ter perguntado quem é o meu próximo. Você deveria ter perguntado de quem eu devo ser próximo, ou ser o próximo. E a resposta de Jesus seria: daquele que você vir que precisa de você. Então, esse texto, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe para ter com que acudir ao necessitado, venha ao encontro, soma-se a essa fala de Jesus na conhecida parábola do samaritano. Então, a ética do trabalho não é mais para acumulação, ou seja, você não trabalha para acumular, você não trabalha para guardar para si, você não trabalha para investir em si. Essa é a ideia, que a gente não trabalha mais assim. A partir do novo nascimento, a partir da habitação da terceira pessoa da Trindade em nós, a partir da comunhão, da união entre o nosso espírito e o espírito de Jesus de Nazaré, o Cristo, a gente não trabalha mais para nós mesmos, para acumulação, para guarda, para investimento pessoal. Não. A gente trabalha para ter com que acudir ao necessitado.
Então é muito rico, porque assim, aqui o contrário de furto, de roubo, né? Não é trabalhar para pagar as suas próprias contas, mas é trabalhar para acudir quem não tem. Ou seja, se furtar é lesar alguém, o contrário de furtar é trabalhar para o bem de alguém, do necessitado, da necessitada. E isso é extremamente rico. E isso significa uma nova ética do trabalho, né? Uma ética voltada à construção de uma comunidade de iguais. Porque é óbvio que se eu trabalho em função do necessitado, logo, logo não haverá necessitado, né? Todos estaremos equânimes. Ontem falamos sobre equalizar a sociedade. Então, uma nova ética do trabalho. E dá a impressão também que se eu não trabalho com essa nova ética, que qual seja a de suprir a necessidade de outrem, eu continuarei furtando. Eu continuarei furtando. Então, o que está por detrás disso é que o fruto do trabalho é bênção coletiva. O Salmo diz isso, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão labuta o trabalhador. Então é o Senhor quem faz a vida gerar o grão e que nos dá o pão. Então, a ideia é que o Senhor nos abençoa, providenciando o resultado positivo do esforço laboral, não com o objetivo de sustentarmos-nos a nós mesmos, mas sustentarmos-nos uns aos outros. A mutualidade, o objetivo é a mutualidade. E isso também vai ao encontro, ou seja, soma-se ao que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele falou sobre a ansiedade ou a solicitude pela vida. Ele disse que a gente não deveria ficar ansioso pela vida, porque basta cada dia o seu mal, porque nenhum de nós pode acrescentar 1 centímetro que seja a nossa vida, e que a gente, ao contrário, deveria olhar para a criação, para perceber a ação da Trindade. Então, olhar para os pássaros, que não plantam, não colhem, mas são alimentados pelo Senhor. Olhar para os lírios dos campos, que não fiam, não tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E aí Jesus arremata dizendo: se o Pai lida assim com os passarinhos e com a erva, que dura um dia, o que ele não está a fazer para aqueles que o amam e que ele ama, para os seus filhos e filhas. Então, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. É o Senhor que nos sustenta. O salmista também diz que aos seus filhos Deus abençoa, Deus doa enquanto dormem. E o próprio profeta diz que nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele confiam. É a mesma ideia da provisão, que o Pai é provedor.
assim como é diretor, assim como é protetor. O Pai é provedor. A manifestação, a revelação da Trindade, né? A revelação da Trindade dá-nos conta de que na Trindade há 3 pessoas, óbvio, né? E que em cada uma dessas pessoas há uma manifestação. Uma pessoa manifesta paternidade, que contém provisão, proteção e direção. A outra pessoa da Trindade nos manifesta filidade / fraternidade, sororidade, que manifesta alinhamento, consecução e superação e identificação, responsabilização, né? Solidariedade, né? E parceria. E a outra pessoa da Trindade manifesta maternidade, onde a gente encontra acolhimento, intuição e nutrição. Então, o Senhor Jesus disse: não fiquem ansiosos, não fiquem ansiosos, a Trindade está cuidando de vocês, o Pai cuida de vocês. Lembre-se sempre que quando nós nos dirigimos à Trindade, nós nos dirigimos ao Pai. Quando a Trindade fala conosco, fala por meio do Filho, e quando a Trindade opera em nós, opera por meio da terceira pessoa, a divina, a Espírito Santo. Então nós estamos numa perspectiva de cuidado, não é? Então, sob essa perspectiva de cuidado, qual é a ética que o trabalho passa a ter a partir da nossa fé e que, portanto, vai dar o tom da nossa cidadania? A ética do trabalho é que trabalhamos para abençoar alguém, para a mutualidade, para a construção de comunidade. É uma outra ética do trabalho, né? Uma ética extraordinária e que levanta para a gente a possibilidade de que, se a gente não trabalha para o bem do próximo, para o bem daquele de quem somos próximos, ou seja, para o bem do necessitado, se a gente não trabalha para equalizar a sociedade, se a gente não trabalha para a fraternidade, a sororidade, a solidariedade, a consecução das metas comuns, a superação da expectativa paterna e o alinhamento com o projeto paterno, que é o projeto da redenção. E se a gente não tem essa identificação com o próximo, fraterno e soror, se a gente não tem essa aceitação do próximo e se a gente não tem essa solidariedade com o próximo, a gente não está fazendo outra coisa senão acumulando. E se a gente está acumulando, a gente está furtando, a gente continua numa lógica de furto. Então é uma outra ética de trabalho que a nossa fé prescreve, não é? A ética do trabalho pela comunidade. Então, aquele que furtava não furta mais, antes trabalha para acumular? Não. Para satisfazer as suas necessidades? Não. Para ter com que acudir ao necessitado, para ser o próximo de alguém, o próximo de quem necessita, o próximo de quem
clama por ajuda, clama por socorro, como o Senhor disse para o mestre da lei, não é? Que havia perguntado quem é o meu próximo, e depois que o Senhor contou a parábola, ele disse, você fez a pergunta, é como se ele tivesse dito, né? Você fez a pergunta errada. Você não deveria ter perguntado quem é o meu próximo, você deveria ter perguntado de quem eu devo ser próximo, ou de quem eu devo ser o próximo. E a resposta seria daquela que você vir que precisa de você. Então, é essa mesma lógica. A lógica é uma nova ética do trabalho, que é o trabalho para o bem da comunidade, o trabalho para o bem de todos, o trabalho para a equalização da sociedade, o trabalho para a edificação da sociedade. E nesse sentido é interessante a fala paulina, que diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Que é essa ideia de que a gente está partilhando o tempo todo. A gente está partilhando o tempo todo. Então, se há algo que nós não entendemos como esgotável, é o amor, não é? O tempo todo. E esse amor ativo é um amor que nos leva a o tempo todo partilhar. Então, lembre-se daquilo que nós conversamos sobre a comunidade de Atos, que estabeleceu o primado do direito, porque decidiu que se a irmã, o irmão, tivesse uma necessidade, a igreja teria um dever. Ora, isso colocou a igreja primitiva 2 milênios na frente do mundo, não é? Ela estabeleceu cada irmão e cada irmã como sujeito de direitos. Então, se o irmão tem uma necessidade, a comunidade tem um dever. E acabou, então, inclusive, criando uma estrutura para satisfazer essa demanda que a gente hoje chamaria de exigibilidade do direito. Então, amados e amadas, a nossa fé aponta para uma cidadania. É a nossa cidadania, a partir da nossa fé, prescreve uma ética do trabalho, uma ética do trabalho para o bem da comunidade, onde o amor impera o tempo todo e a gente não tem débito nenhum diante da necessidade alheia. Porque nós sempre olharemos a necessidade alheia a partir do primado do direito. Se alguém tem uma necessidade, a comunidade tem o dever. Transferindo para a nossa realidade moderna, é a exigibilidade do direito, o ser humano como sujeito de direitos. Ou seja, se alguém tem uma necessidade, o Estado tem um dever. É assim que a nossa ética trabalha. A nossa ética não trabalha com acumulação, nem trabalha com um Estado que privilegia uns poucos em detrimento de muitos, ou melhor, em detrimento de todos os demais. De jeito nenhum, sob hipótese alguma. Essa não é uma sociedade cristã. Sociedade cristã é uma sociedade de mutualidade. Mutualidade. De ter para socorrer, para abençoar, para cuidar. Uma outra frase muito rica no texto sobre o trabalho é aquela que, dita por Moisés, foi repetida por Paulo. Não atarás a boca ao boi que debulha o trigo. Não atarás a boca ao boi que debulha o trigo. Qual é a ideia aqui? Que você não pode impedir que o boi coma do fruto do seu trabalho. Então, o boi está lá, triturando o trigo e comendo do fruto do seu trabalho. E isso significa que o trabalhador tem de ser o primeiro a desfrutar do resultado do seu trabalho. Percebe?
Nós hoje temos um sistema que é marcadamente um sistema de exploração do trabalhador e da trabalhadora, onde o trabalhador e a trabalhadora não é a primeira pessoa a desfrutar do resultado do seu trabalho e, portanto, não é quem determina o objetivo do seu trabalho, a ética do seu trabalho, a finalidade do seu trabalho. Pelo contrário, é constantemente explorado e quem o explora ganha da exploração que pratica, não é? Porque o trabalho, além de tudo, não é remunerado à altura da produtividade. Então, a ideia básica aqui é que o trabalhador, o lavrador, deve ser o primeiro a participar da ética, dos frutos do seu trabalho. Então tem uma nova ética do trabalho. Entendeu? O trabalho é para ter com que ajudar o necessitado. O trabalho é para que não tenhamos dívida alguma com aquele ou aquela que de nós necessita, no que tange ao grande projeto de equalizar, de equanimizar a sociedade. E é o trabalhador que deve gerir o resultado do seu trabalho, que deve destinar o resultado do seu trabalho, que deve desfrutar em primeira mão do seu trabalho. E desfrutar em primeira mão do seu trabalho, na perspectiva da cidadania cristã, é administrar a direção do seu trabalho em função da comunidade. O trabalho o trabalhador é extremamente significativo nas Escrituras Sagradas. Basta a gente se lembrar, por exemplo, que as Escrituras Sagradas apresentam Deus como um trabalhador. Trabalhador. Tá certo? Começa dizendo que no princípio Deus criou e que Deus levou 6 dias trabalhando na terra. Então a Trindade é apresentada como trabalhadora. E de uma forma perfeita, porque ao terminar os seus 6 dias de trabalho, a Trindade viu o que fez e disse que o que havia feito era muito bom. E isso é maravilhoso, porque isso significa que não só a Trindade fez o que devia fazer, mas fez o que queria fazer e gostou do que fez. Então, a Trindade não estava em função do trabalho, o trabalho é que estava em função da Trindade. A Trindade não fez apenas o que devia fazer, mas principalmente fez o que quis fazer. E a Trindade gostou do que fez, ou seja, o trabalho para a Trindade era uma fonte de realização. É a ética cristã do trabalho. O trabalho tem de ser realizador. O trabalhador não apenas deve fazer o que tem de fazer, mas tem de fazer o que quer fazer, o que gosta de fazer, o que se realiza fazendo. O trabalho tem de ser realizador. Então a nossa ética do trabalho é uma ética de transformar o trabalhador, a trabalhadora, em sujeito do trabalho, e não o trabalho em sujeito do trabalhador. O trabalhador, a trabalhadora, em sujeito da tarefa, e não a tarefa em sujeito do trabalhador. É uma outra dinâmica. Claro, você vai me dizer, mas com esse modelo de progresso não dá. Exato. A nossa cidadania
prima por um outro modelo de desenvolvimento, um outro modelo de construção de sociedade e um outro modelo de economia. Uma economia solidária, uma economia comunitária, uma economia para o bem da comunidade, uma economia onde o pão é verdadeiramente nosso, onde todos se veem como distribuidores do pão que vem do Senhor para o bem de toda a humanidade. É uma outra economia. É fatídico, lamentável, triste o Weber ter dito que os calvinistas representavam o protestantismo e que, como os calvinistas geraram, segundo ele, o capitalismo, então isso tem a ver com a ética protestante. Não é verdade. A fé cristã não é uma fé de acumulação. Não é uma fé de acumulação. O trabalho é um trabalho sempre solidário e um trabalho sempre realizador e um trabalho gerenciado pelo trabalhador, pela trabalhadora, em função do necessitado, ou seja, em função de equalizar a sociedade, de equanimizar a sociedade. É um grande desafio, o desafio de ser construtor de uma comunidade. Então, a ética do trabalho na nossa fé gera, claro, uma outra perspectiva de sociedade, uma outra perspectiva de economia, uma outra perspectiva, obviamente, da função do trabalho. E partindo da lógica da Trindade como trabalhadora, o trabalho é para a trabalhadora e não o contrário. E o trabalho tem de ser, portanto, realizador, prazeroso e feito para benefício. É o que você vê na criação, é óbvio, não é? Porque a Trindade estava criando para o benefício, estava trabalhando a terra, né, organizando a terra, porque o verbo não é bará, é outro verbo, é o verbo azar, é mais para organizar, está organizando a terra para o bem de outrem, para a vida. A finalidade da criação é a vida. Então, é a ética do trabalho que a fé cristã nos pontua, que é o trabalho para o bem do outro, o trabalho para o bem da vida, o trabalho para o bem da edificação, o trabalho para o bem da construção de um novo tipo de sociedade, onde a vulnerabilidade venha a desaparecer, na medida em que a partilha equalize, equanimize a sociedade. Então, a cidadania cristã, movida, obviamente, pela fé cristã, é uma cidadania que tem uma outra ética do trabalho. Por exemplo, é impensável, não é? É impensável que cristãos coadunem com o que foi feito no Brasil, por exemplo, em relação ao direito da trabalhadora e do trabalhador. Impensável. A precarização, então, do trabalhador, que o leva a um estado análogo à escravização, então essa nem pensar sob hipótese alguma. Tudo que nós estamos assistindo hoje é absolutamente contrário a tudo que a fé cristã entende como ética do trabalho. Percebe? Por isso é impensável cristãos irem à rua clamar por violência militar para proteger um sujeito que está sob indiciamento e com plena liberdade de defesa, tá certo? Plena liberdade de defesa,
porque ele não gosta do que está acontecendo com ele. E porque ele não gosta do que está acontecendo com ele, como ele tem ares de nobilidade, não é? De se achar nobre acima de tudo e de todos, então que se derrube a democracia, mas que ninguém toque nele. Ora, ele quem? Ele que tem trabalhado para a destruição da função do trabalho, do nosso ponto de vista, pela precarização do trabalhador, transformando o trabalhador e a trabalhadora em trabalhadores análogos à escravização. Absurdo. Absurdo. Isso, além de ser crime contra a Constituição, convocar as Forças Armadas para interferir, é crime inafiançável contra a Constituição. É uma imiscuiscência da Igreja no Estado, o que é crime contra o Estado laico. É um crime contra a democracia. Porque cooperar com a destruição da democracia, a destruição da massa trabalhadora, a destruição da sociedade, o esgarçamento absoluto do tecido social. É um absurdo pastores e pastoras apoiarem isso. É contra a nossa noção de cidadania, porque cidadania é a desculpa que muitos deles estão usando para cometer esse crime. E então, por isso estamos nessa série sobre, afinal de contas, o que é exercer cidadania cristã. E hoje estamos trabalhando essa dimensão do labor, não é? A cidadania cristã tem uma outra ética do trabalho. Uma ética onde o trabalho é para o bem de outrem, é para o bem daquele que necessita, é para equalizar a sociedade. O trabalho é para não haver nenhum débito na sociedade diante da noção de que cada ser humano é um sujeito de direitos. A ética do trabalho é para que o trabalho seja para o trabalhador e para a trabalhadora, a ética da nossa cidadania, e não o contrário, de modo que o trabalhador não apenas faça o que deve fazer, mas faça o que gosta de fazer, o que quer fazer, de modo que há uma harmonia entre o querer e o efetuar, que é um padrão bíblico, porque o padrão bíblico diz que Deus opera tanto o querer quanto o efetuar, e isso é uma harmonização perfeita, porque não é trabalho forçado, não é? É o querer e o efetuar, é um encontro, é uma comunhão, não é? É um princípio cristão de que o querer e o efetuar andam juntos. O efetuar não pode ser às custas do querer. Não pode ser às custas da realização humana. Não pode ser às custas do desejo humano. E o desejo humano deve estar baseado no que deve efetuar a partir do projeto que é divino, porque é precípuo na fé cristã que o ser humano esteja em comunhão com a Trindade. E nós, cristãos, estamos em comunhão com a Trindade. O que quer dizer? Que o nosso querer sempre estará afinado com o desejo da Trindade. E uma vez afinado com o desejo da Trindade, o nosso efetuar irá nesse caminho, sem que a gente tenha, sob hipótese alguma, sido ferido no querer. É extraordinário. Então é uma
outra ética, a ética cristã do trabalho. E por isso nós não podemos apoiar um sistema em que o trabalhador é para o trabalho e não o trabalho para o trabalhador. Não podemos apoiar um sistema em que o trabalhador não seja o primeiro a desfrutar do seu trabalho e não seja o gerente do seu trabalho. Principalmente porque trabalha para todos, para o bem de todos. Nós não podemos apoiar um sistema onde os direitos da trabalhadora, do trabalhador, sejam suprimidos, sob hipótese alguma. E muito menos podemos apoiar um sistema que precariza o trabalhador. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Um sistema que precariza o trabalhador, levando a um trabalho análogo à escravização. Sob hipótese alguma. Então, a cidadania cristã é uma cidadania que constrói sociedade, que constrói comunidade e que constrói sentido. Constrói sentido. Tem uma outra proposta social, socioeconômica. Tem uma outra proposta de relacionamento com o trabalho, nessa perspectiva de o trabalhador, a trabalhadora olhar para o que fez e dizer: é muito bom. Era o que tinha de ser feito, era o que eu queria fazer e foi feito como eu gostei de fazer e está muito bom. Extraordinário isso. Extraordinário. Essa é a nossa cidadania. A cidadania que se coaduna com a nossa fé. Por isso, nós precisamos salvar a igreja dessa loucura, salvar a igreja dessa insanidade que se abateu sobre colegas nossos, irmãos e irmãs nossas, que querem apoiar o que é exatamente o contrário do que seria o fruto da nossa cidadania, embora usem a cidadania como desculpa maior para essa insanidade criminosa e irresponsável. É isso. Amanhã continuamos a falar sobre fé e cidadania. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Estará no YouTube, no meu canal, Ariovaldo Ramos, e você é muito bem-vinda e muito bem-vindo. Deus nos abençoe.